Bora lá, gente. Então, o segundo traço é o traço oral, tá? Lembra que no filme é a tristeza. Então, o traço oral. Qual que é a dor do traço oral? É o abandono. Qual que é o recurso? A comunicação, o improviso, a intensidade, tá? Então, esses são os recursos do traço oral. Qual que é a diferença do traço oral com o traço esquizoide no que se refere à dor? Esse foi rejeitado, esse se sente abandonado. Qual a diferença? O rejeitado é a pessoa que nunca quis, então já rejeita. O abandonado, no primeiro momento, a pessoa quis, ficou junto, ficou perto, acompanhou, vivenciou momentos, mas no segundo momento não quis mais, abandonou, foi embora, tá? Essa é a diferença principal dos dois traços. Agora, o seguinte. O traço oral, ele gosta de mostrar vulnerabilidade e ele precisa chorar, porque ele é muito intenso. Então, na época da mielinização, que é quando a criança nasce, ela começa a ser amamentada, todos os sentidos estão muito apurados, ver, né, o visual, o auditivo, o sentir o cheiro, o degustar, o tatear. Então, tudo isso é muito intenso para esse bebê. Então, é por isso que é um traço que tem muita intensidade. Então, quando sente, sente demais. Né? Então, por exemplo, vai comprar uma casa, quer sentir a textura da casa. Se descobre que na casa morreu alguém, foi matado, aconteceu alguma coisa, não quer a casa, porque sente essa energia, consegue visualizar o que aconteceu e não quer aquilo para a própria vida. Então, tende a se afastar desse tipo de situação. Por quê? Porque o traço oral, ele é muita alegria, muita intensa, muita felicidade, tá? Outra coisa, não exija do oral objetividade. Por que que não pode exigir objetividade? O traço oral, como ele é muito intenso e todos os sentidos são muito aflorados, então ele fala sentindo. Então ele vai contar uma história, ele começa e aí lembrou de alguma outra coisa e acrescenta, lembrou de uma outra coisa e vai acrescentando, e a história vai ficando cada vez maior. Tem alguns players do mercado que acontece? Abre para perguntas. Gente, eu estou abrindo para perguntas. E aí a pessoa levanta a mão e vai falar. Começa com como? Aí a pessoa ela não consegue ser objetiva, ela é do sentir, então ela fala com o sentimento. Ela não consegue falar, ó, como não sei o que, nananã. Então ela fala assim, então, olha só, meu nome é Joana, eu moro não sei na onde, eu vim aqui porque eu gosto tanto de você. Tá, meu bem, tá, mas, e aí, qual a pergunta? Então, a pergunta é assim: faz 10 anos que eu trabalho em uma empresa. Tá, minha filha, tá, mas e a pergunta? Então, quanto mais vai acelerando, né? Vai, mais a pessoa não consegue, porque ela não é objetiva, ela não é lógica, ela é do sentir, então ela precisa de um tempo maior para elaborar a pergunta, para dar detalhes. Então, uma pessoa oral, ela tem muita dificuldade de conversar com o esquizoide. O esquizoide, ele é muito objetivo e ele não dá detalhes, ele fala papum e para ele tá tudo certo. O oral, ele precisa de detalhes. Então, quando ele vai falar alguma informação, dependendo do traço da outra pessoa, não tem paciência, fala, tá, minha filha, fala, o que que é? Entende? E essa pressão incomoda e deixa na dor o traço oral, porque ele quer existir do jeito que ele é e não do jeito que o outro quer. Então, se ele precisar falar alguma coisa, ele está na empresa e tem uma reunião. Quem quer falar? Levanta a mão. Fala, ixi, lá vem fulano. Fala, meu bem. E a pessoa, então, olha só, eu tô aqui na. Tá, vamos, fala. O que que acontece? No primeiro momento, se sente pressionado. No segundo momento, não quer mais nem falar, porque sabe que as pessoas não vão aceitar bem. Então, acaba ficando mudo, calado, ou seja, vai na contramão do traço do oral, que é comunicativo, que gosta de improvisar, que gosta de criar, inovar na comunicação, não gosta de rotina, está sempre fazendo algo diferente. A fala, então, é uma fala emocional, fala com sentimento. Tem facilidade de identificar, então, o outro, o que que o outro precisa. Por quê? Porque conecta com muita facilidade. Então, olha para o outro e fala assim: você não está bem, né? Você quer um abraço? Vem cá que eu te dou um abraço. Tem essa facilidade. Só que o outro, se não tiver um traço oral alto, ele não vai devolver na mesma moeda. E aí o oral se sente na dor, tipo assim, cara.
eu ajudo todo mundo, eu identifico o que o outro está passando, sentindo, mas ninguém adivinha que eu não estou bem. Eu preciso falar que eu não estou bem. E para o oral, se ele tiver que falar que não está bem, não é amor. Vê que interessante? Não é amor. Só que o oral tem que entender que ele tem um pico de oralidade, a outra pessoa não tem. Então, esse é um superpoder, é uma habilidade que ele tem e não que o outro tem. Na empresa que eu trabalho, tinha uma pessoa que ela chorava muito. Então, vinha uma emoção, ela chorava. Não é todo mundo que entende isso. Então, ela começava a chorar, o que acontece? As pessoas ali à volta falam, fulana, o que que aconteceu? Por que que você está chorando? Ela não sabia por que que ela estava chorando, simplesmente vinha à vontade e ela começava a chorar. E algumas pessoas falam, ai, lá vem fulano, nossa, vai chorar de novo. Ah, vê lá, ó, nossa, pelo amor de Deus. E quando a pessoa começa a entender que ela não pode falar o que ela pensa, porque as pessoas querem que edita, né? No jornalismo fala, edita, por favor, edita o que você vai falar, né? Seja objetivo, tem que editar o que ela vai falar. Ela não pode existir, ela não pode chorar, ela tem que segurar o choro, porque chorar, para muitas pessoas, significa fraqueza. Para o oral, o choro é fortaleza. Chorou, saiu todo aquele turbilhão de emoção que estava travado que estava ali na comporta, então liberou. Pronto, a pessoa fica 100% e ela tá ali, ó, feliz e ela consegue conversar com o outro e abraça e gosta de contato físico, fala de sentimento, mostra vulnerabilidade. É uma pessoa que encanta, que agrega, né? Que acolhe, tem um acolhimento ali com as pessoas, só que nesse sentido de ser objetivo, de não chorar, é difícil para o oral. É como se exigisse que o traço ele fosse na contramão do que ele é, porque ser do jeito que ele é não é aceito pelas pessoas, mostrar vulnerabilidade. Onde já se viu chorar, onde já se viu falar, falar, falar e não concluir, tá errado. Então, na visão de muitas pessoas, está errado. Só que o traço oral tem que entender que ele funciona assim e é muito bom ser do jeito que é. E se o outro não tem paciência, o outro que vá trabalhar essa questão. Não é o oral que tem que se adequar ao ambiente. Ah, eu tenho que ser objetivo. Mas ele não nasceu para ser objetivo. Essas sensações tomam conta, ele nem consegue ser objetivo. Então, se você é oral, se você tem alguém que convive com você que tenha muito desse traço, respeite. Então, se você tem muito oral, se respeite. E se você convive com alguém assim, aceite que a pessoa é diferente. E quanto mais essa pessoa se sente parte, pertencente, mais ela pode existir no recurso, mais ela vai ser comunicativa, expansiva, ela vai improvisar, ela vai acolher, ela vai se conectar com as pessoas. Outra coisa, o oral tem dificuldade para ficar sozinho, porque ele conversa bastante e dessa forma que não é objetiva, justamente para não ficar sozinho, justamente para que a pessoa fique o maior tempo possível com essa pessoa do traço oral. Então é justamente tipo assim, não, não vai embora, não terminei a história, vem cá, vamos continuar. O oral tem muita facilidade de expressar sentimentos. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô magoada. Ah, eu tô isso, eu tô aquilo. E principalmente chorar. Só que o que que acontece? Muitas vezes, durante a infância, os pais que não conhecem, não têm esse conhecimento, fica, engole o choro, fica quieto, para de chorar, para de ficar falando, 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 seja objetivo. E aí acaba fazendo com que a pessoa fique na dor. Ela nem entenda como é que ela funciona, entende? Por exemplo, eu, quando eu fiz o teste vocacional, deu que eu nasci para a área de comunicação. Eu tenho muita oralidade no meu corpo, mas eu também tenho os outros traços frios, que a gente chama, né? Que são os racionais. Então, eu sou 50% racional, 50% emocional. Mas eu funciono mais na parte racional. Só que se eu fizer, apagar a minha oral, fazer com que ela não exista, vai chegar um ponto que, se eu não choro, se eu não demonstro vulnerabilidade, o que que acontece? Quando eu começar a chorar, eu não paro. Eu choro, choro, choro. Então, para que isso não aconteça, porque isso só acontece em momentos inoportunos, o que que eu faço? De tempos em tempos, eu choro. Então, já está na minha agenda, ó. A cada 15 dias, chorar. É uma atividade. Por quê? Porque é muito sentimento que está represado, principalmente por conta dos outros traços que são racionais. Então, eu preciso chorar. Chorei? Ai, que alívio. Entende? Que alívio.
Agora, se eu não choro, quando eu chego em determinado momento, comecei a chorar, não paro, porque vai ter tanta coisa ali armazenada, enquanto não sair tudo, não paro. Então, para que isso não aconteça, eu já deixo o traço no recurso, a cada 15 dias eu choro. E se eu chorei antes, chorei na semana, tá tudo bem, depois eu não preciso chorar. E eu vou equilibrando os meus traços, eu vou deixando eles no recurso. Então, eu vou pedir para você avaliar quais são os ambientes que você convive ali, que você não pode existir do jeito que você é. É no trabalho? É na tua família? É no grupo da igreja? É no grupo da academia? Aonde você não pode existir? O que que acontece? Se você não pode existir nesse grupo, a alternativa que eu te dou, se afaste. Não precisa se afastar completamente, mas se afaste por um tempo e vá para grupos que você é bem recebida, que as pessoas aceitam você do jeito que você é, gostam de você do jeito que você é. Porque se você só convive em ambientes que as pessoas não te aceitam, vai chegar um momento que você não vai falar, vai chegar um momento que você não vai chorar, ou seja, você vai ficar na dor. E todo esse encanto do oral, de se expressar, de se comunicar, de improvisar, vai se perdendo, perde o brilho, porque o oral tem um brilho nos olhos, a coisa mais linda. Vai perdendo o brilho, a pessoa vai engordando, por quê? Se eu não posso existir, o vazio no peito fica enorme. E vai descontar na comida, vai descontar na bebida, vai descontar na droga, vai descontar em compras, vai descontar em alguma coisa, porque o vazio vai estar enorme. Então, para que isso não aconteça, viva, viva bem em ambientes que você é bem vista, em que você é bem quista. Então, analise os ambientes. Ah, esse ambiente aqui, ó, fulano não gosta de fulano porque fulano deixa eu existir do jeito que eu sou. Então tá, se afasta de fulano. Ah, eu gosto de fulano porque fulano vem, me abraça e conversa, então eu me conecto porque a pessoa é parecida comigo. Então se conecta. O oral não gosta de ficar sozinho, ele se recarrega, abastece energeticamente com pessoas. São pessoas fantásticas para a área da comunicação, culinária, porque os sentidos são muito apurados, né? Principalmente o paladar. Vendedores gostam de se conectar, de saber se a pessoa está bem, se não está, de conversar. Então, são muitas profissões para as pessoas orais, professores, cantores, né, improvisam, humoristas, os humoristas têm muito da oralidade, se comunicam muito bem, improvisam muito bem. Então, quando a gente está no recurso, todos os traços são fantásticos. Quando estamos na dor, todos são ruins.